Olá, amigo do CMTO News. Sejam bem-vindos a mais uma temporada. Estamos na nossa terceira temporada do jornal CMTO News. E, para começar o ano, convidei Gabriela para falar de um tema muito importante na história do Brasil, porém pouco mencionado, que é a Batalha do Genipapo. Gabriela, apresente para o nosso público, Maria Luísa também. Oi, gente, eu sou a Gabriela, tenho 16 anos e eu nasci na cidade de Campo Maior do Piauí, onde aconteceu essa Batalha do Genipapo, às margens do rio Genipapo, por isso o nome. E aí, conversando com o professor César, surgiu a ideia e ele me chamou para a gente participar e contar um pouco dessa história que realmente não é nada falada, não é lembrada, mas já vai fazer 201 anos agora em março. Bacana, Maria Luísa. Olá, pessoal. Me chamo Maria Luísa, uma marca registrada aqui já no CMTO News, porque eu sou a jornalista. Não, temos outros também, mas eu já estou no projeto, já vai fazer 3 anos. É 3 anos, professor? Desde o primeiro ano. E estou aqui para suprir a necessidade do CMTO News, já que o professor Acácio está em outros projetos agora para 2024. E espero contribuir bastante, professor, com essa nova jornada que eu estou conquistando, né, entre aspas. Bacana. Fica nosso agradecimento ao professor Acácio, que deixou seu legado, infelizmente, para nós, infelizmente, mas para ele, talvez, outros caminhos vão se abrir. Um abraço, professor Acácio. Estou muito bem treinada por ele, viu, professor César? Muito bacana. A frase do podcast, nós vamos começar com essa frase. A ponte mais difícil de atravessar é aquela que separa as suas ideias das suas práticas. Siga, compartilhe, venha conosco. Estamos de volta. Bacana para mais um ano, né, de podcast, um podcast que tem sido sucesso. E, Gabriela, muito você nos honra com a sua presença. Obrigada. Viu? Mas antes de começarmos nosso diálogo, fale para o nosso ouvinte, nosso fiel ouvinte, por que esse tema é importante para você? Porque quando eu te chamei, Gabriela, você quer participar do meu podcast? Você sim, professor. Aí eu falei, o critério é que seja dentro da história, e você escolheu a Batalha do Genipapo. Explique para o nosso público por que você escolheu esse tema. Gente, primeiramente, orgulho, né, da minha cidade. Eu amo meu estado, minha cidade, meu Piauí. Eu amo muito. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o Piauí, eu tô falando. Então, tipo assim, nas aulas de história, desde o primeiro ano, eu falo, professor, a gente deveria estudar a Batalha do Genipapo. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje representando a minha cidade e o meu estado. Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer o monumento dos heróis do Genipapo, lá na minha cidade também, eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhosa de tudo que aconteceu na minha cidade. Pensar que meus descendentes participaram de tudo isso, para mim, é uma coisa assim, muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje representando o meu estado. Que legal. Durante o nosso podcast, tem alguns petiscos para vocês se deliciarem, né? É isso. A história do Brasil, pelos livros didáticos, ela se concentra muito no eixo Rio-São Paulo. A gente pensa que o Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aí vai para Pernambuco, porque teve ali uma economia do açúcar, grandes engenhos. Temos a Bahia também. Mas esse lado do Nordeste, do Maranhão, do Piauí, do Pará, realmente é pouco mencionado. Até hoje, na verdade, né, professor? Até hoje. Então, até os grandes historiadores geralmente são da USP, são de faculdades, Sim, né? E durante a preparação do roteiro, descobri alguns historiadores mais da região norte, Sim. que o nosso público não conhece, até nós mesmos, estudantes, às vezes não conhecemos. Então, Gabriela, comece, por gentileza, você falar por que aconteceu, quando que aconteceu, por que aconteceu e quais estados que se envolveram nessa batalha do Genipapo. gente, seguinte, a batalha aconteceu dia 13 de março de 1823. Sim, meses depois, do dia 7 de setembro de 1822, quando já tinha sido declarada a independência. Porém, como todos sabemos, né, antigamente era muito difícil chegar as informações para os locais mais afastados. Então, tipo assim, a declaração da independência chegou no Norte e no Nordeste bem depois. E aí, quando chegou, eles não sabiam direito o que ia acontecer com os portugueses que já estavam lá, o que ia acontecer com a economia do país. Então, assim, foi um choque muito grande para eles. Então, dia 13 de março, os piauienses decidiram unir forças com o Maranhão e o Ceará para impedir as intenções do Major Fidié,
que na época era não deixar com que o movimento independentista chegasse no Piauí. Até porque o Piauí dominava a economia antigamente, né? Hoje em dia não é tão assim, mas antigamente a gente estava no, assim, vamos dizer, no topo da economia por conta da exportação, não, perdão. Mas o que você está falando, para o nosso público ter um pouco de clareza do assunto, o Brasil da época era um Brasil dependente de Portugal, né? Sim. Então, o Brasil era dependente de Portugal, vem a família real para o Brasil, aí cria um Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João VI ele se torna rei com a morte da mãe dele. Em 1821, Dom João VI retorna para Portugal. Sim. E é aqui que é complicado, porque a independência do Brasil é um processo um pouco complicado de entender. O filho de Dom João VI, que era Dom Pedro I, ele proclama a independência. Então, há muitas narrativas de que, primeiro, ele proclamou a independência contra o próprio pai. Até que ponto essa independência foi realmente de fato ou foi apenas um jogo político? Existe esse questionamento, porque Dom João VI, ao retornar, ele deixa uma carta. Prefiro deixar o Brasil nas suas mãos do que na mão desses aventureiros. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil colonial, ele tinha em Pernambuco um grande polo econômico. Mas no início do século XIX, com o crescimento, o fortalecimento da economia do café, a província de São Paulo e do Rio de Janeiro começam a ter maior destaque no cenário nacional. Aí você vai ver o seguinte, quando tem esse destaque, a elite econômica do Rio de Janeiro e de São Paulo começam a ganhar evidência em relação à elite mais conservadora do Nordeste. Terceiro ponto é que quando Dom Pedro I fala independência ou morte, o Brasil dessa época não era um Brasil unificado, com uma consciência nacionalista, de pertencimento a um país. Era preciso criar o ideal de país. Como funcionava? A região Nordeste, com elites conservadoras, tradicionalistas, vinculadas a Portugal. Vinculadas à escravidão. Escravidão. A elite paulista, ela não era coesa com a elite, ela tinha uma outra vertente. A elite do Sudeste abraçou a independência, mas a elite econômica do Nordeste não abraçou a independência, né? É por isso que Dom Pedro I ele começa a travar uma batalha em Salvador e estoura a Batalha do Genipapo justamente como resistência a Dom Pedro I. Quer falar alguma coisa? Essa parte vai... Eu acho que é muito importante porque assim... Fala um pouco mais alto. Acho que é muito importante porque é meio lógico, né? Como que a pessoa vai abrir mão de algo que está dando lucro para ela? Que era justamente o caso dessas elites. Sim. Elas não queriam abrir mão de algo que está realmente dando lucro para elas, que era a questão do Piauí. Então, assim, como ela falou já, entrando na questão do Major Fidier, quando Dom João VI ficou sabendo da questão da independência, ele falou, vamos evitar para não prejudicar a província, porque é um dos meus meios de renda. Sim. Falando na nosso linguajar, é os meus meios de renda. Como que eu vou fazer se esses movimentos de independência chegarem lá? É interessante que a economia portuguesa já era submissa à economia. Sim. Ela dependia da colônia, né? Porque Portugal passava que você por falou crise, bem. né? Por muitas crises, professor. Você falou do Piauí como polo econômico Nordeste, cujo a elite, a Portugal dependia da produção econômica. Foi justamente por isso que eles resistiram à independência do Brasil, né? Quer fazer mais algum comentário sobre isso? Sim, é só dizer que os estados que participaram, né, foi Piauí, obviamente, Ceará e o Maranhão. Bacana. Maria Luísa, fala um pouco do personagem das tropas portuguesas aí, que é Major Fidier. João José da Cunha Fidier, né? Isso. Fidier. É um nome tão gigante, né? É fala igual um pouco o nome de Dom Pedro é enorme. São quantos sobrenomes que Dom Pedro tem, professor, você lembra? Eu não sei. Era um bocado. Eram muito. Porque... São todos que tem hoje no Brasil. Silva, são vários. Mas enfim, eu vou chamar ele de Major Fidier, então Major. Ele era um
uma pessoa destinada da coroa portuguesa para proteger a província. Ou seja, qualquer movimento de independência que fosse para a província, ele estava lá para acabar com ele, porque ele era uma pessoa muito conservadora, justamente igual à elite. Ele não aceitava a questão dos movimentos da independência. Então, o que acontece? Quando o Major Fidier fica sabendo que Simplício, nem fica sabendo na verdade, Simplício e Cândido acaba chegando no Piauí com esses movimentos, movimento de independência. Sim. E Simplício, por incrível que pareça, era um homem rico. Só que ele era uma pessoa liberal, como a Gabi e eu já estavam comentando ali nos bastidores. Bacana. Ele era uma pessoa liberal, então ele ajudava muito os escravizados dele. Ao invés de que muitos dos elites faziam ao contrário, né? Como todo o escravizado, ele era destinado a ser uma servidão. Então, o Simplício fazia diferente, como a Gabi já tinha comentado comigo, mandava para a Europa para estudar. Quando o Major chega no litoral para acabar, Simplício e Cândido já tinham fugido de lá. Então, assim, o Major ele teve uma importância muito, muito grande, porque a coroa portuguesa destinou ele a missão assim: você acaba com isso ou liderando tropas ou comandando a política. Então ele foi pressionado também a estar. Exatamente. Mas também já era dele, professor, porque ele era contra também ao movimento da independência. Sim, o Fidier chegou no Piauí para defender a Casa da Pólvora, que na época era uma casa de pedra, fechada, apenas com uma porta, e ele ficava lá, né, patrulhando para ninguém entrar. Tinha armas, mantimentos, né, para caso precisasse uma guerra, uma batalha. E aí, Fidier chegou no Piauí em 1821 para defender o Piauí. Essa Casa da Pólvora fica hoje em qual município? O professor sabe que eu não sei. Mas você é de qual município? Eu sou do município de Campo Maior. Campo Maior. Onde aconteceu a batalha. Ah, bacana. Existe algum município em referência ao Major Fidier? Professor, ele não merece essa memória. Eu acho assim que ele não merece. É igual hoje em dia, né? As pessoas que morreram na Batalha do Genipapo não tiveram as condolências que deveriam. Hoje em dia, os monumentos deles são pedras e cruzes de pau. Então, tipo assim, não são condolências de uma pessoa que realmente deu a vida pela pátria. Mas talvez os portugueses tiveram as condolências que às vezes nem mereciam, nem merecem, na Fidier, verdade. por exemplo, ele nem foi julgado, ele só foi para Portugal e ganhou medalha de honra e tudo mais. Exatamente. Então ele foi para Portugal. Realmente, ele foi capturado pelo Exército Brasileiro, levado ao Rio de Janeiro e de lá para Portugal. Retornou para Portugal. E não foi punido por nenhum crime que ele cometeu. Não foi, ele foi até eleito diretor das escolas militares de Portugal, mas ganhou medalha, mas nenhuma justiça foi feita. Porque ele era defendido pela coroa portuguesa. Olha aí, ó. Ele defendia a coroa. Saber dessa Exato. informação. E ele defendia a coroa portuguesa também. Ele era o braço direito da coroa portuguesa. Era o braço firme. Então, Sim. tipo assim, Dom João VI nomeou ele, você vai proteger a minha província, e é isso. Lá na capital, Oeiras, que não... Sim. ele era apoiado antigamente pelo brigadeiro, Manuel Brigadeiro, que era o O apoio aliado dele Bacana. na capital. Porém, assim que ele vai para Vila de Parnaíba, que na época era Vila de Parnaíba, Vila de Parnaíba. para tentar conter Simplício e Cândido. Piauí, na época, era chamada Vila de Parnaíba. Sim. Não, o litoral. O litoral. Isso, era entendi. Vila Parnaíba, na Sim. minha cidade era Vila de Campo Maior. A sua entendeu? cidade é Vila de Campo Maior, Isso. entendi. Antigamente era por vilas. E aí, chegando na Vila de Parnaíba, onde foi declarada a independência, né? Onde foi declarado o apoio a Dom Pedro. Ah, bacana. Simplício e Cândido, né? Defender o Brasil. E aí, quando ele chegou lá, eles fugiram. Porque como que a gente vai liderar uma independência se a gente vai estar morto? Então, não, vamos fugir. O Campo Maior fica na região norte do Piauí? Ou na região mais sul? Professor, eu acho que na região norte. Na região norte, mas a questão do lado do Piauí. Geograficamente, para o nosso amigo entender, existe o rio Parnaíba, Existe o Rio Parnaíba. existe a cidade Campo Maior, Campo Maior. e tem um rio chamado Genipapo. Genipapo. Campo Por Maior fica isso assim, que chama-se Batalha do Genipapo. Foi nas margens do Rio Genipapo. Foi assim, no meio. Campo Maior ficava no meio entre as duas cidades. Então, entendi. quando chegou no Rio, né, que é inclusive uma estratégia de batalha, Campo Maior e o Piauí são terras secas. Então, eles usaram o tempo seco a favor deles, os maiorenses e os cearenses, maranhenses, enfim. Estava secando o rio, o que eles fizeram? Usaram como uma espécie de trincheiras. Sabe trincheiras das guerras, Primeira Guerra? Sim. Usaram o rio como trincheiras. Eles iam ficar lá, baixadinhos, esperando
as tropas para pegar de surpresa, para eles não se conseguir se defender direito. Porém, não deu certo, mas essa era a tática deles, esperar, né, como uma trincheira, esperar eles se aproximarem para atacar. Mas deu errado. Deu ruim para eles. Deu ruim. Professor, só Pois não, pode falar. novamente uma curiosidade muito importante, era que assim, o senhor falou sobre a questão do Major Fidier ser pressionado. Mas eu acredito, eu falando como Maria Luísa mesmo, não acredito que ele tenha sido pressionado. Sabe por quê? Porque quando o Major Fidier foi para o litoral defender o Piauí, né? Ele foi a pé caminhando, um solzinho do Piauí. 700 quilômetros. Piauí só é mais quente do que Palmas. Ele foi a pé. Ele não foi cavalgando, ele foi a pé. Caraca. Então, tipo assim, eu acho que era o mesmo impulso que as pessoas que defenderam a pátria, o mesmo impulso que ele teve. Ele estava pra defendendo defender a coroa portuguesa. Ele estava defendendo tipo assim, dele. É a minha pátria. Gente, se olhar pelo lado do português, não é questão de certo e errado. Sim. Porque houve toda uma construção de 400 anos, né, na época, 1.500, 400 anos, de que o Brasil dependia de Portugal. O Brasil era Portugal. Então, para nós hoje, o cara tá traiçoeiro, ele está defendendo, porque nós estamos numa visão de independência. Sim. Mas ele está defendendo os direitos que, na consciência portuguesa, o Brasil era para ser Portugal. Interessante isso. Já até abordei isso aqui, mas eu queria que você enfatizasse um pouco mais sobre assim, quais os interesses, né, das tropas portuguesas. Até mencionamos aqui na primeira parte. Sim. Que você fale um pouco melhor para o nosso público. Quais foram os interesses das tropas portuguesas aqui em defender a sua bandeira? Um dos principais interesses era manter as províncias do Nordeste e Nordeste, porque eram as que mais davam, né, lucro para eles. Por exemplo, a do Grã-Pará, Maranhão e Piauí. O interesse deles, principalmente, era deixar com que essas províncias ainda fossem independentes de Portugal. E o outro era manter o Piauí. Não queriam de jeito nenhum que o Piauí fosse independente de Portugal, porque o Piauí dava muito lucro para eles. 50% do lucro do Piauí com a venda de gados ia pro cofrinho dos portugueses. E o resto que ficava era para comprar armamento militares. Então, tipo assim, era lucro. Para que eles iam querer se livrar disso? Abrir mão a galinha de ovos de ouro de Portugal. Para que eles iam sacrificar a galinha? Não ia sacrificar, gente. Então, tipo assim, um dos principais motivos era esse, né? Lucro e manter as províncias que mais davam lucro também. Bacana. Houve um tempo que o mapa brasileiro era estados do Maranhão e estados do Brasil, né? O Brasil do século XX se concentrou muito no eixo Rio-São Paulo, mas o Brasil do colônia não era tão assim. Interessante isso aí. Maria, nesse confronto entre portugueses e brasileiros no Piauí, fala um pouquinho dessa questão dos presos, né? Como a gente trouxe, né, da questão das condolências, que não foi pro pessoal da pátria. Então, durante esse conflito, né, a gente teve muitas... Porque, assim, era um conflito, vamos dizer, igual minha avó, era um murro na faca. Porque, assim, eles não estavam preparados, professor. Não, tipo assim, não tinham armamentos eficazes para essa batalha. Então, tipo assim, quando eles foram para enfrentar os mercenários e o Major Fidier, foi muito complicado para eles, porque como a Gabi disse, eles tiveram uma estratégia, mas infelizmente falharam nessa estratégia, porque eles conseguiram estragar, entre aspas. Não estragar, porque o Major Fidier parece que estava adivinhando que ia acontecer alguma coisa, mandou a cavalaria à frente. Isso, é porque a estrada se digamos que tinha um caminho dois aqui caminhos e outro aqui. Se bifurcava. Bifurcava, era essa palavra certa, se bifurcava. Sim. Então, Fidier decidiu também dividir a tropa dele no meio. Ele foi mandou um pra cá e outro pra cá. E uma das estradas onde ele mandou a tropa dele, tinha piauienses pra esperar chegar a Fidier pra avisar, estão chegando, não sei o quê. E aí, os piauienses decidiram simplesmente atacar os que já estavam lá. Quando os piauienses ouviram o barulho da batalha, foram pra lá, saíram da zona de vantagem e foram pra desvantagem.
Ou seja, eles saíram do lugar estratégico, foram para outra estrada, o que deixou o Fidié ir para outra e se montar acampamento, montar a estratégia dele. Então ele colocou o canhão, já foi tudo. Porque Entendeu? o pessoal que estava do outro lado da estrada, né, já tinham escutado o barulho dos tiros, então falou assim, opa, a batalha começou ali, então vamos começar já a não ficar no ponto estratégico já. Ela começa 13 de março. 13 de março. Por isso que a bandeira do Piauí está 13 de Sim. março. 13 de março, E exatamente. o exército português era um exército de homens treinados. Sim, Havia também mercenários, pessoas que eram financiadas para estar no exército português. Né? treinados. Tanto que Treinados. só morreram 16 pessoas do E o português. lado dos brasileiros, eram pessoas treinadas? Como é que era? Era porque assim, São Luís, uma outra pessoa muito importante, Luiz Rodrigues. isso, Luís Luís Rodrigues Rodrigues. Chaves, uma pessoa muito importante também para, como é que eu vou dizer, patrocinar, entre aspas, essa batalha. Batalha. Essa batalha, ele recrutou essas pessoas que não eram treinadas, na verdade, eram pessoas que tinham amor. Por isso, eles queriam a independência do Brasil, porque eles acreditavam, tanto para melhorar a sua condição de vida, Cansados de pagar altos impostos também, né? de serem explorados, porque eles já estavam cansados, eles aceitavam a ideia de que o Brasil tinha que ser uma nação unida, um povo só. Bacana. Recrutou de porta em porta. Ele saiu batendo de porta em porta, e as mulheres apoiaram. tiveram um papel muito É importante. verdade que o exército brasileiro estava empunhando era enxada, foice. Sim, é verdade. Inclusive no Só não monumento. tinha panela de pressão na época, No né? monumento, inclusive. Pedras, pedregulho. E também como é que fala? Só não tinha panela de pressão, você não imagina. Machado. Pois Pedregulho não. que eles estavam no Chinelo, caminho. chinelo. Então, tipo assim, inclusive lá no monumento tem os facões, tem moedinhas que foram deixadas pelos caminhos, tem as celas dos cavalos, da tropa do Fidié. Então, tipo assim, eles foram com o que eles tinham, literalmente foram com o tipo. Porque quem foi pra batalha do Genipapo do lado dos brasileiros? Pessoas comuns, né? Ferreiros, pessoas comuns, artesãos, fazendeiros, escravos enviados pelos seus senhores, ex-escravizados. Sem nenhum Então, treinamento sem militar. nenhum treinamento. Não tinha estratégia de nada. Então, por isso Sim. que deu errado a estratégia que eles montaram no começo. Eu acho muito importante, porque assim, eu fazendo uma analogia na hora que eu estava estudando, justamente é essa luta que nós temos hoje. De nós, pessoas que lutam pela nossa igualdade, nós não temos, assim, às vezes, tanto preparo, mas a nossa força de vontade faz a diferença, que é justamente o que aconteceu. E esse pessoal, o pessoal que geralmente era comum, se tornaram um marco importante para a nossa história hoje. Tanto que os portugueses, eles não foram lembrados como o nosso pessoal foi, mas não tiveram as mesmas condolências que o pessoal português tiveram. Mas a gente justamente traz essa história para dar as condolências e homenagear a memória dessas pessoas que... Sobre a tática de batalha, eu quero que vocês falem daqui a pouco sobre isso, mas antes de falar sobre isso... deixa eu só terminar, professor, sobre a questão que o senhor perguntou para mim antes, quantas foram mais de 200 pessoas mortas, do pessoal da pátria, que defendia a pátria, tanto fazendeiros, pessoal, camponeses, trabalhadores, e do lado, mais de 500 prisioneiros, muitos prisioneiros, e do lado dos portugueses, 16 para 20 mortos e 60 feridos. Bacana. Antes de falar um pouco mais sobre a tática, né, que vocês vou voltar nesse assunto daqui a pouco, vou fazer uma referência, uma referência interdisciplinar. Uhum. E temos aqui nos nossos bastidores uma pessoa amante da literatura, e segundo ela, a literatura foi uma dádiva de Deus para nós. Samara. Beleza, Samara? Ela comentou comigo, né, sobre a literatura, a importância, e a Samara vai estar presente durante o ano também. Tem um podcast que você vai ser comentarista e tem outro que você vai estar no lugar da Gabriela. Beleza? É o seguinte, a literatura do século XIX também é uma formação, uma modificação, que é a introdução do romantismo, né? Vocês, se tiverem lembrado nas aulas de português, romantismo... Que muitas pessoas distorcem, né? Traz muito esse movimento com uma questão do romantismo que a gente conhece, que é os livros, coisas românticas, mas na verdade não, foi um movimento muito importante. O romantismo na literatura também foi uma intenção de unificação territorial. Sim. Então observe que as coisas estão acontecendo no campo militar, mas também no campo intelectual, da literatura, também está tendo essa formação também. Então referência aí para você, estudante, romantismo, estude o romantismo ali, José de Alencar, Gonçalves Dias, Silvio Romero,
grandes nomes do José século Amado. José Amado. José Amado, né? Enfim, vou fazer uma outra observação também. Seguinte, o nosso ouvinte, ele pode estar ávido aí por algumas referências, e eu, como professor de história, mas já conversei com elas nos bastidores, existe muito poucas referências sobre a batalha. Sim. Então, não está sendo fácil, nem para eu como professor, como elas, estudantes, porque elas tiveram que investigar bastante, tiveram que, como diz assim, catar pedaços, né, fragmentos. Sim. Não é isso? Eu busquei artigos, é muito pouco. Sim. Historiadores que estudam sobre isso, é muito pouco. Então, existem poucas informações sobre isso, e o que dificultou também o levantamento de dados, de conhecimentos, né, para enriquecer mais o nosso diálogo. Sim. Então, lamentavelmente, eu convido, se tem historiadores, professores de história, volte o seu olhar para esse tema, porque é muito pouco investigado. Sim, também tem né? muitas contradições, né? As pesquisas que eu fiz, às vezes, tinham informações de algo que aconteceu, Sim. tipo, a guerra, a estratégia poderia ser a mesma, mas tinha um outro detalhe que era diferente de outra Sim. informação. Então, é muito importante averiguar isso, para trazer mais informações. Até podcast, talvez nós sejamos um dos primeiros, né? Porque Sim, eu também não encontrei, exatamente, eu busquei exatamente. referência, não encontrei. Beleza. Fala um pouquinho mais da tática, né? Nesse confronto entre tropas portuguesas e tropas brasileiras, houve estratégias, táticas de ambos os lados. Vocês querem? Fale um pouco sobre isso. Tá, primeiro, contextualizando o que aconteceu. Fidié estava em Oeiras, que antigamente era a capital, que tinha o apoio do brigadeiro, Manuel Brigadeiro. Foi para a Vila de Parnaíba tentar conter Simplício e Cândido. Porém, né, como a gente já falou, quando chegou lá, não tinha ninguém. Ele atacou as fazendas, comeu a carne do boi do Simplício, matou todo mundo. Então, assim, colocou fogo no que ele quis. Enfim, fez a festa na fazenda do Simplício. Depois, quando ele estava lá, se fazendo, né, comendo a carne do Simplício, dos bois do Simplício, a capital apoia a independência. Ele fala, gente, não acredito nisso, não é possível. Quando eu saio da capital, a capital declara independência, foi só esperar eu sair de lá para declarar independência contra mim. Então, tipo assim, o que tá acontecendo? Você não era meu amigo? Decide juntar todo mundo e voltar. Ainda acontece aquela presepada lá, ainda para piorar tudo, que você falou da Casa Sim, da Pólvora. Atacaram a Casa da Pólvora. Roubaram, cara. Roubaram. Conhecido como o episódio das chibatadas. Episódio das chibatadas. Episódio das chibatadas, perdão. Pegaram lá, tinha soldados, né, cuidando da Casa da Pólvora, que Fidié pediu lá. Chegaram lá, tipo assim, não, o Major Fidié saiu, então vamos agora roubar lá. Os brasileiros roubaram. Sim, roubaram um chicote com Pessoas chibatadas. Isso é interessante. Sim. Isso é interessante. Porque dali eles vão pro cerco de Caxias, né? Isso. E eu vi uma referência que os brasileiros que tinham pouco armamento, eles não eram treinados, eles roubaram. Depois da batalha também. Depois de 5 horas da batalha, depois que tudo aconteceu, eles também roubaram. Então, tipo assim, Fidié ficou sem alimento, sem armas. Caramba, o exército treinado. Acabou tudo. Por isso que ele fugiu para Caxias. E aí, nisso, os mercenários que estavam apoiando Fidié falou, o que eu vou fazer com esse homem que não tem nem alimento, vou morrer de fome apoiando ele, não vou não. Aí, ó, os mercenários só quer grana, ele não quer ver. Tudo saíram correndo também dele. Então, assim... Caraca, que erro de estratégia dos portugueses. Exatamente. Aí, o que aconteceu na estratégia de batalha, como eu falei? Os brasileiros usaram a seca a seu favor. Usaram um rio que estava secando como uma trincheira. Ficaram lá escondidos. E deixaram uns 10, mais ou menos assim, esperando em uma das estradinhas. Porque, como a gente falou, a estrada se dividia em duas. Então, Fidié também decidiu dividir a tropa dele em duas. Foi um para um lado e outro para o outro. E esses, mais ou menos assim, uns 10, 50 brasileiros que ficaram lá esperando, avistaram a tropa de Fidié. Porém, acharam que era só aquela tropa. E já foram atacar, sendo que os brasileiros já estavam posicionados em estratégia. Porém, quando os brasileiros escutaram todo aquele alvoroço, foram correndo, saíram da zona de estratégia e foram correndo para uma desvantagem. Ou seja, quando o Fidié chegou no Rio, não tinha ninguém lá para receber ele. Caraca, ficou sozinho. Sim, porque, tipo assim, era para ele ter chego e os brasileiros atacaram. Sim. Porém, os brasileiros saíram da zona de vantagem e foram para outro lugar. Sim. Achando que já era lá a batalha.
Ou seja, a maioria já foi morto lá, naquela confronto. Sim. Quando eles foram pro outro lado, o Fidesz já tava com tudo armado, tava com as armas armadas, já tinha levantado tudo, tava todo mundo armado, tava todo mundo em zona de estratégia. Sim. Então, assim, eles saíram da zona de vantagem e foram para a desvantagem. Desvantagem. Quando chegaram lá, o Fidesz se apossou da zona de vantagem e aí não tinha para onde correr. Morreu quase todo mundo, o Rio ficou, né, o pessoal antigamente disse que o Rio ficou puro sangue. Caraca. Pois é, tipo assim, não foi nada pacífico, viu, galera? Aí, Só foi pacífico no porque Ipiranga. muito bom você ter falado de Pacífico, porque existe um conceito que foi disseminado na história do Brasil, que nós somos um país pacífico. Sim. Sim. Só que não foi, porque há uma narrativa intencional de criar essa cultura de que o Brasil ele não é valente, nós somos um povo pacífico, né? E nós temos históricos que nem sempre concordam com isso. Eu culpo muito também as questões de não se aprofundarem muito nessas questões, professor. Principalmente nas salas de aulas e nos livros didáticos. Porque, assim, eles trazem a independência como algo que foi, assim, rápido, fácil, mas na verdade não foi. Não foi. A independência foi algo que demorou bastante pra gente conquistar. Bahia foi declarar independência dia 2 de julho, dia do meu aniversário, e hoje é 23. Aí, gente, mandar presente pro professor César. Aí, ó. Eu passo um pique embaixo. E aí, Gabriela, saindo dali, os portugueses foram em direção ao Maranhão, Isso. numa cidade chamada Caxias, né? Porque eles estavam sem armamento e sem alimentação. Porque depois que aconteceu 5 horas de batalha, das 9 às 2 da tarde, os piauienses decidiram, já está todo mundo morto, vamos roubar isso aqui. Aí roubaram os alimentos, roubaram as armas e eles ficaram sem nada, só com a roupa do corpo. E, inclusive, lá no monumento tem moedinhas que foram deixadas pelo chão, tem armamento do Fidesz, tem espingardas, tem facões, tem tudo. Gente, lá é muito legal. Eu recomendo muito vocês. É um monumento. Monumento Heróis do Jenipapo. Heróis do Jenipapo, na cidade de Campo. Isso, na minha cidade, Campo Maior. E no Cerco de Caxias, eu tenho uma referência aqui que eles ficaram, o exército brasileiro cercou Caxias por 15 dias. Eram 6.000 brasileiros. 6.000 brasileiros. Isso, 15 dias. Cercando fome, falta de suprimentos. Sim, como foi o que eu falei, os mercenários só queriam dinheiro. Então, tipo assim, pra que eu vou apoiar uma pessoa que não tem mais nada? Porque o Fidesz tava assim, ó, em apuros, literalmente, não tinha arma, não tinha alimento, passando fome. Então, os mercenários, ó, correram e Fidesz ficou em apuros. Aí foi. E para os brasileiros, o importante era o Fidesz. O importante era o Fidesz. É a cabeça dele. Sim. E aí, eu queria que você, Heloísa, falasse um pouco se você tivesse essa informação também, como que os prisioneiros foram tratados? Então, professor, o senhor falou um ponto muito importante, informações. Como a gente já disse aqui, as informações sobre essa guerra é muito escassa. Se você for procurar, assim, artigos, são coisas assim, que, como eu disse, teve muitas contradições nas informações que eu tive. Então, sobre as pouquíssimas informações que eu tive sobre os prisioneiros foram que os que tentaram fugir não conseguiram porque morreram de fome no caminho e os que ficaram prisioneiros ainda, tratados pior do que dizer minha avó, com um cachorro, morreram de fome e sede, da mesma forma, trabalhando muito. Então, foi as pouquíssimas informações que eu tive. Mas tive que buscar muito a fundo. Pois é, tem uma referência aqui de uma historiadora chamada Claudete Maria Miranda Dias. Sim. São historiadoras que estudam a Batalha de Jenipapo, não são tão conhecidas no cenário nacional, mas vale a pena para quem tiver interesse. Claudete Maria Miranda Dias e um outro historiador chamado Francisco Castro, que estudam essa batalha, e foi neles que a gente deu uma pesquisa. No Brasil Escola. E aí, esse artigo, baseado nesses historiadores, foi publicado no Brasil Escola, né? Isso. E você fica a referência, ok? Estamos indo para o nosso parte final. Eu convido todos aqueles que assistem, que acompanham nosso projeto, no YouTube, História em Conexão. No Instagram, CMTO News Oficial, seja nosso seguidor, compartilhe. Enfim, Gabriela, fale para o nosso público por que estudar a Batalha de Jenipapo é importante para nós. Como eu falei no comecinho, né? Principalmente para mim, é um orgulho saber que teve todo mundo, assim,
brasileiros que, sem armamento, só com a cara e coragem, literalmente, foi em busca da sua independência, foi buscar de forma nada, como é que fala? Pacífica, só com como eu falei, a cara e a coragem, Sim. buscar. Então, assim, é importante a gente saber que teve pessoas que buscaram isso, não foi simplesmente, independência ou morte e ponto. Não foi só assim. No Norte e no Nordeste não foi pacífico. No Norte e no Nordeste a independência teve que ser conquistada com a mão dos brasileiros, porque queriam ser independentes. Então foi assim, um movimento de patriotismo. Patriotismo, boa, muito bem você falar isso. O hino nacional da época era hoje o hino da independência. E se fizer analisar bem a letra, a independência faz muita referência ao heroísmo do povo brasileiro. Sim. Ao contrário do hino nacional que ficou, que faz mais referência à geografia brasileira. A beleza do Brasil, né? Exatamente. Mas o Brasil tem um histórico brasileiro de um povo resiliente, muitas vezes abandonado pelo poder público, sim, abandonado pelas elites políticas, mas devido à resiliência, bravura, conseguiu contornar certas situações. Né? Vai nossa homenagem ao povo brasileiro. Sim. Quer falar? Eu acho que é muito importante. Eu estudando história, conheci pontos que, assim, às vezes a gente vai falar, né? Às vezes os livros romantizam muito, como eu já disse antes. Tipo, por exemplo, no Grito da Independência, quando eu li, eu comecei a rir, porque, assim, quando fala que Dom Pedro foi proclamar a independência, dizia que ele estava com problemas de estômago. Sempre se atrela a esses problemas, né? Sim, problemas de estômago. Sim, só uma curiosidade, né, professor? Mas, assim, eu fiquei, assim... Porque o livro traz, né, nossa, a pintura, né, aquela coisa linda. Na verdade, na nossa realidade mesmo, são assim as coisas. E essa pintura, ela foi feita no final do Império. Sim. Baseada num quadro francês, né? Porque também, eu não vou nem falar que é negativo, é natural que toda nação se remeta ao belo, a coisas grandiosas, né? Mas foi grandiosa focada no Dom Pedro, né? Nós estamos trazendo outra grandeza, sim, focado realmente no povo brasileiro. Exatamente. Então, trazendo de volta, contextualizando novamente, é muito importante a gente ir a fundo nas coisas que a gente procura, principalmente quando se trata do nosso país. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas interessadas, eu vou estudar aqui, talvez o país ali está sofrendo guerra fria e tudo mais, mas às vezes deixam a desejar o país que ela vive. Até mesmo na hora de escolher, geralmente escolhemos temas fora do Brasil, sim, né? Então, exatamente, temas americanos. Muito obrigado por ter escolhido esse tema. Exatamente. Então, tipo assim, trazer essa história é importante, principalmente como a gente disse, não tem tantas informações e isso é uma coisa assim, poxa, não tem informação sobre algo que foi tão importante que hoje eu estou vivendo uma independência, mas na verdade eu não sei como aconteceu essa independência. Exatamente. Então fica aí a dica. Sim. Você... Então, pois não? Perdão. Pode falar. Então é isso, a importância é mostrar para os brasileiros a resistência do povo de antigamente, dos brasileiros, né, nossos descendentes. Nossos ancestrais. Antepassados. Isso, nossos antepassados, perdão. Então, assim, mostrar a resistência do povo que buscava a autonomia do Brasil. Então, e se é importante para todos nós, quanto mais para quem nasceu na cidade na cidade da treta lá, né? Com certeza. Aí, professor, tipo assim, eu conheci a história, acho que eu conheci mais a fundo porque não fui só no Google, no YouTube. Eu participei, né? Eu fui na minha escola, eu estudei no Piauí. Você conhece os monumentos, isso, né? Eu fui no monumento. A escola propôs um evento e a gente foi lá no monumento. O cara explicou pra gente tudo o que aconteceu. Então, assim, pra mim, um dia que eu conheci a batalha, eu nunca mais parei de falar dela. Que legal. Todo mundo que quisesse ouvir, tava falando. Então, é importante a gente saber que a gente buscou, buscou essa independência, buscou essa autonomia do Brasil. E saber também que não foi de forma pacífica igual nos outros estados. Foi palmo a palmo e custou muito sangue e sofrimento. Muito sangue derramado no solo brasileiro. Isso. Fazemos referência, um grande abraço para o nosso Pedro Henrique, Jaciane, que daqui a pouco a Jaciane também vai aparecer aqui também. Né? Nos próximos podcasts, né, Jaciane? Pedro Henrique está quase casando. Na verdade, nós temos muitas pessoas aqui que estão quase casando. Né? Isso é verdade. Você que nos acompanha, deixe seus comentários educados embaixo, dúvidas, interrogações, coloque embaixo os comentários. Comentários desaforados a gente deleta, beleza?
Nem adianta se dar A gente escolhe. Nem adianta se dar o trabalho de escrever que a gente deleta. A gente só coloca só os inteligentes lá, né? Os bem intencionados, né? Exatamente. Se inscreva, compartilhe, seja CMTO News e vamos para a terceira parte. Não seja vacilão. Não seja vacilão. Estamos de volta. Gabriela, Maria Luísa, essa é a parte mais descontraída. É a parte que a nossa convidada sempre a gente faz umas perguntas complicadas, né? Tanto que eu trouxe um suco para nós aqui. Para relaxar. Não, para relaxar, para ela se preparar, porque vai vir chumbo grosso agora. Não, só para convidada, né? Para todo mundo. As perguntas complicadas é para convidada. Você já participou, já tô tranquila. E já vai participar de novo, né? Exatamente. Falar sobre mitologia. De novo. Obrigada. Beleza? Então aqui como a gente não recebe patrocínio, a gente tira, né? Beleza, Gabriela. Primeiro, Gabriela, eu agradeço por você ter aceito o convite. A sua presença, ela ilustra o nosso podcast. Ai, gente. Viu? Nós estamos honrados, beleza? Eu sei de umas coisas suas aí, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes... Como assim? Não entendi. Antes disso, fale para o nosso público, assim, um pouquinho da sua história. Você já falou durante o podcast, mas fale um pouquinho de novo, assim, resumida. Onde você nasceu, como você veio parar em Palmas, etc. Então, gente, é o seguinte. Eu nasci em 2007, na capital... na capital não, perdão. Eu nasci na cidade de Campo Maior, no Piauí. E aí, eu vim pra Palmas muito nova, eu tinha 1 ano de idade. Porém, minha família toda é de lá. Então, assim, todo junho e dezembro nós estamos indo pra lá. E foi numa dessas que aconteceu uma questão de fatores. Minha mãe fez uma cirurgia e a gente teve que ficar um tempinho lá. E eu estudei lá na minha cidade. E foi quando eu conheci o monumento. Minha escola propôs uma viagem, não, porque é lá na cidade. Mas, enfim, um passeio pra gente conhecer o monumento Heróis do Genipapo. Quando eu fui, eu fiquei assim, meu Deus, como assim isso aconteceu na minha cidade? Porque, tipo assim, eu sempre amei o Piauí. Carne de sol, cuscuz, vó, eu te amo. Então, assim, eu sempre amei, sempre fui orgulhosa de ser piauiense. Então, sempre que eu posso, eu falo, gente, sou do Piauí. Aí, eu conheci a batalha, e desde que eu conheci essa história, eu não, como eu falei, eu nunca mais parei de falar. Sempre que tinha aula de história, professor, a gente vai falar sobre isso. E no livro didático nunca falou sobre isso. E você perguntou pra mim sobre isso. No primeiro ano. E foi justamente onde nasceu a ideia. E eu fui franco, olha, no currículo não faz menção, mas nós podemos falar isso em podcast. Sim. Não foi? Então, assim, gente, a minha cidade, ela fica nas margens do açude. Açude Grande de Campo Maior. Então, é o grande açude e a cidade em volta. É uma cidade muito linda, é uma cidade pequena, mas assim, carrega uma cultura muito rica na culinária, em bebidas. Então, assim, minha cidade é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito linda. Quem quiser conhecer, eu apoio super. Quiser me chamar, Gabi, bora ali, bora. E tem alguma carne de sol mais gostosa? Ai, gente, não tem, não. A melhor carne de sol é a carne de sol de Campo Maior. Não tem igual. Também, bacana. Né? De gato que tinha lá. E aí, mande um abraço para alguém que você, do Piauí aí. Alguém do Piauí? Tua avó, né, que já falou. Minha vozinha, um beijo, dona Ela Francisca, meu avô. Gabriela, você anda, assim, eu descobri que o tanto que o rapaz também foi meu aluno, né? Gente boa. Ai, e aí, falem alguma coisa pro seu namorado ou futuro marido? Futuro marido. Tudo bem, é assim mesmo. Eu coloquei fé agora. Ai, gente, tô casada ali da produção também, professor. Fale um pouco pro seu futuro marido. Aqui, ó, vai ser publicado isso. Mas um beijo, Miguel. Eu te amo. E obrigada pelo apoio. O nome dele é Michelangelo, né? Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo. Aí, ó, é brasileirado, lógico, mas é o referente ao pintor. Sim. Gabriela, uma coisa que você gostaria de esquecer? De esquecer? Ai, professor. Assim, eu acho que nada, porque tudo que eu passei na minha vida foi pra aprender. Então, assim, eu acho que não precisa deletar nada, porque foi pra crescer, foi pra evoluir. Então, a gente precisa passar por algumas coisas pra ter maturidade, pra crescer na vida, pra entender certos assuntos. Então, quando a gente vai crescendo, né, conforme a gente vai deixando de ser criança, a gente vai levando muita verdade na cara, a gente vai levando muita coisa assim da vida.
ainda sou nova, já vai ter, enfim, vai acontecer outras coisas piores por aí, que a vida é assim, altos e baixos, mas eu acho que não tem nada que eu queria deletar, porque faz parte até os momentos ruins você entende como crescimento, né? Sim, acho que precisa ter, entendeu? Para evolução. Bacana. Você tem boa escolha para namorado, não tem? Graças a Deus. E para torcer para o time, você também é uma boa escolha Com também, certeza. Né? Melhor time do Brasil. Fala para o nosso público, qual é o melhor time do Brasil? Gente, São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Aqui é São Paulino. Queria dizer que o professor César pagou ela para falar isso. Mentira. Não, nós descobrimos, né, quando ela falou que era São Paulina. Eu falei, cara, Gabriela. Ela veio pro podcast. Gabriela, parabéns pelo namorado, Obrigada. Né? Parabéns pelo time que você torce. Obrigada. E também pelo lugar que você nasceu também. Sim. Se pudesse viajar hoje, você viajaria para qual local? Campo Maior. Minha mãe tá lá, inclusive, minha mãe foi pra lá sexta-feira. Tá lá aproveitando tudo que eu não posso aproveitar por enquanto, lá com a minha avó. Tô morrendo de saudade. Mas com certeza é pro Piauí, pra dar um abraço na minha avó, porque tô precisando. Que bacana. Gabriela, faça suas considerações finais para o nosso público. Primeiramente, agradecer pelo convite. Estou esperando esse momento há tanto tempo. Sim. Finalmente chegou, eu estava nervosa, mas deu tudo certo. Muito obrigada, professor. Obrigada, Malu, que me falou, menina, vai dar certo, não sei o quê. E eu fiquei mais tranquila, bem nervosa, mas mais tranquila do que no começo. Então, assim, obrigada pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui falando. Finalmente eu estou comentando sobre isso. Finalmente eu estou sendo a voz, né? Tendo a voz de falar sobre essa história. E obrigada a vocês que estão assistindo. Luísa, passa nossas... Muito obrigada, que nem ela disse, pelo convite. Muito obrigada à produção do CMTO News. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Gabi, também, por ter compartilhado essa história. Que quando o professor falou assim, Luísa, você quer ser comentarista? E eu assumi essa responsabilidade. Eu falei assim, eu tenho que dar o meu melhor, justamente, tanto para ajudar a convidada, para ajudar o nosso público também a entender algo tão importante. Então, tá aqui é uma honra, como sempre, estar outras vezes foi uma honra. E é isso. Muito obrigada, professor. Tranquila. Para mim é um prazer também, né? Você tem uma braço direito aí, né? Todos são meus braços direitos, né? Sim. Enfim, eu sempre falo de história que estudar a história é estudar a si mesmo. Sim. E muitas vezes, pela imaturidade, o próprio desenvolvimento do aluno, do estudante, tem dificuldade de entender isso. Exatamente. Você é a prova viva de que estudar a história é estudar a si mesmo. Estudar a Batalha de Genipapo é estudar a sua região, estudar as suas raízes. Se não fosse a história, eu não conhecia essa. Então, Gabriela, foi um prazer, viu? E o Jornal CMTO News quer deixar com você 3 chaveirinhos. Minha foto? Com a sua foto aqui. É um pouquinho diferente, né, que eu coloquei aqui. E um docezinho para adoçar a tua vida. Muito obrigada. Beleza? Nossa. Para minha jornalista aqui, para esquentar a vida, algo apimentado. Obrigada. E para minha produção, a produção mais querida do Brasil. Compartilhe, siga, seja CMTO News, não fique vacilando por aí. O teu lugar é aqui. Tchau. Tchau.